Então, como a gente viu anteriormente, uma das propriedades mais importantes do átomo de carbono é o seu encadeamento. Então, a gente precisa ter uma maneira mais, uma maneira muito simples, uma maneira muito intuitiva de representar essas ligações e essas cadeias. A gente tem três maneiras de fazer essa representação. A primeira é a fórmula estrutural, a fórmula de traços, é a que abre, né, é a que explica todas as ligações entre os carbonos e outros componentes. A gente pode ver que em todos os três a gente vai tratar da forma molecular C4H10. Veja que a gente representa todos os carbonos e todos os hidrogênios. Só que nem sempre isso é viável, às vezes isso pode ocupar muito espaço, então a gente tem outras maneiras de representar. Uma maneira um pouco mais simples, que é a fórmula estrutural condensada, ou simplificada, onde as ligações entre os hidrogênios e os carbonos vão ser condensadas, elas vão ser diminuídas. Então, as ligações aqui não vão ser representadas. Como o carbono aqui está fazendo uma ligação aqui e uma ligação aqui, então, como o carbono, a gente viu em resumos anteriores, tem a tetravalência, vão sobrar 3 valências sobrando, 3 elétrons para ele fazer uma ligação covalente. Então, logo, essas 3 ligações vão ser com o hidrogênio, então elas não precisam ser representadas. Então, dessa maneira, fica um pouco mais condensado, né, como o próprio nome já diz. E a maneira mais usual que a gente tem para fazer essas representações é a fórmula em linhas, bondline, ou a fórmula de bastão, que a gente só vai representar os carbonos. Cada ponta cada aresta, né, dessas linhas, a gente representa um carbono. Nesse caso, a gente não precisa representar, além das ligações com o hidrogênio, a gente também não representa o próprio hidrogênio, porque, como eu disse anteriormente, se aqui tem uma ligação com esse carbono, logo vão sobrar 3 ligações para esse carbono, logo precisam ser preenchidas e, como não está sendo representado nada, a gente diz que são hidrogênios mesmo. Uma coisa que pode ser feita seria representar duplas ligações dessa maneira. Assim a gente consegue verificar que, nesse caso aqui, estão sendo feitas 2 ligações com esse carbono aqui, certo? Então sobram 2 valências. Nesse caso a gente não precisa representar que o hidrogênio está ali presente, porque a gente sabe intuitivamente que nesse caso vão ter 2 hidrogênios ligados aqui, porque é o que resta, né, para esse carbono ser ligado. No caso, a fórmula molecular, veja que ela pode ser representada de diversas maneiras. Por isso que a fórmula molecular, a gente não utiliza ela para os estudos mais aprofundados, porque ela pode significar muitas coisas, como a gente tem diversas maneiras de representar essa fórmula molecular. Então, assim, para o estudo mais avançado, para a gente estudar as reações, as funções, a gente vai usar uma dessas 3, principalmente a fórmulas em linhas e bastão.